Nefertari foi uma grande rainha egípcia, esposa de Ramsés II, o maior faraó do Egito, cujo nome significa a mais bela, a mais perfeita, e é muitas vezes seguida pelo epíteto, amada de Mut. Nasceu aproximadamente em 1290, e morreu em 1254 a.C. Ramsés II desposou-a antes de suceder a Sete I, e embora este tenha vivido muito mais tempo que ela, e tido outras mulheres, esta foi sempre designada excepcionalmente como a favorita. Existem registros da sua presença numa festa em Luxor, onde foi apresentada nos seguintes termos: a princesa, rica em louvores, soberana da graça, doce no amor, senhora das duas terras, a perfeita, aquela cujas mãos seguram os cistros, aquela que alegra seu pai Amon, a mais amada, a que usa a coroa, a cantora de belo rosto, aquela cuja palavra dá plenitude. Tudo quanto pede se realiza, toda a realidade se cumpre em função do seu desejo e conhecimento, todas as suas palavras despertam alegria nos rostos, ouvir a sua voz permite viver. Interpretando as escrituras à letra, Nefertari teria dado 4 filhos, e 2 filhas a Ramsés II. Mas, por vezes, a noção de filho corresponde a um título. Ao longo do seu reinado, Ramsés II adotou um número considerável de filhos régios e filhas régias, o que levou certos egiptólogos a crer que tinha sido um procriador proverbial. No primeiro ano do seu reinado, Nefertari foi associada a atos importantes. Logo após ter participado na coroação do seu esposo Ramsés II, ela foi levada a apresentar-se perante ele em Abidos, numa cerimônia em que Negonenef foi nomeado sumo sacerdote de Amon, assegurando assim a fidelidade deste rico e poderoso clero tebano. Vê-se nas inscrições egípcias as famosas festas de Min, onde a rainha fazia o ritual das 7 voltas em torno do trono do faraó, proferindo as fórmulas mágicas para perpetuar a prosperidade das duas terras. Este era um ritual sagrado do Estado. Tal como outras rainhas antes, Nefertari exerceu um importante papel nas negociações de paz com os povos vizinhos, nomeadamente com os hititas, correspondendo-se com a sua homóloga, a rainha do Ati. Seu túmulo foi encontrado em 1904, e embora já tivesse sido saqueado diversas vezes nos séculos passados, ainda era um dos mais luxuosos que se conhece. De 520 metros quadrados, as paredes da tumba são inteiramente enfeitados por desenhos da rainha, e acredita-se que, antes dos saques, houvesse muitos tesouros por lá. Só não havia uma coisa: a múmia de Nefertari. A única coisa que os escavadores encontraram no começo do século XX foi um par de joelhos mumificados. Em dezembro de 2016, uma nova pesquisa confirmou o que egiptólogos acreditam há décadas: que os joelhos pertenceram, de fato, a Nefertari. Por meio de análises químicas, de raios-x e de datações de carbono, os pesquisadores confirmaram que o pedaço da perna pertenceram a uma mulher de cerca de 40 anos, que foi mumificada com os rituais geralmente dedicados à realeza. Ou seja, a rainha. Os cientistas acreditam que ela tenha sido enterrada com joias ao redor da cabeça e dos braços, o que fez com que a sua múmia acabasse sendo destruída durante os saques. De fato, análises da tíbia da múmia mostram que ela sofreu diversas fraturas já depois de morta. Graças à pesquisa, descobriu-se também que a rainha, além de poderosa, era alta. Devia ter medido 1,65 m, 9 centímetros a mais do que a média das mulheres do Egito Antigo. Agora, sobre a novela Os 10 Mandamentos da Record, só tenho elogios a fazer. Excelente produção e história.
Contudo, devemos entender que o enredo da trama é baseado nos pouquíssimos relatos da Bíblia, que estão no livro do Êxodo. Além disto, a Record é uma emissora vinculada à Igreja Universal, logo, segue uma interpretação evangélica dos fatos. Sem contar que este triângulo amoroso de Moisés, Ramsés e Nefertari trata-se de uma licença poética da autora da novela. Em nenhum texto existe qualquer menção bíblica sobre o nome do faraó do Êxodo. A novela adotou a crença de que o faraó na época da libertação dos hebreus da escravidão por Moisés seria Ramsés II. Esta é mais uma interpretação de pompa e grandeza do que baseada em fatos reais. Alguns escritores e historiadores adotam essa linha por ser a mais grandiosa. Na verdade, Moisés nasceu durante a vida de Ramsés II, mas não eram da mesma idade. O faraó era muito mais velho que o libertador de Israel. Inclusive, quando Moisés nasceu, Nefertari já havia até morrido. Ela morreu muito jovem, e Ramsés II ergueu em sua homenagem o famoso templo de Abu Simbel, no Alto Egito. Nesta época Ramsés tinha menos de 30 anos. Ele veio a falecer com 92 anos de idade, tornando-se o faraó com o reinado mais longo do Egito. Ele governou as duas terras por 67 anos. Logo, quando Moisés nasceu, Nefertari já havia morrido e Ramsés II já era um idoso desdentado. Ele sofreu muito no final da vida com inflamações nas gengivas. Moisés foi criado pela sobrinha de Ramsés II, a princesa Termutes. Nefertari não viveu os fatos da libertação do povo de Israel do jugo egípcio. Ela morreu muito antes destes fatos, o que torna o triângulo amoroso da excelente novela da TV Record apenas ficção. Moisés, então, foi expulso do Egito e retorna muitos anos depois para libertar o seu povo do cativeiro. Nesta época Ramsés II já havia morrido, e quem reinava era o seu 13º filho, chamado Merneptah. Ramsés viveu tanto tempo que muitos de seus filhos já haviam falecido quando chegou a vez dele seguir para a Terra do Sol Poente. Ele teve mais de 100 descendentes e um harém com mais de 100 mulheres. Após a morte de Nefertari, ele não assumiu nenhuma outra concubina do harém como a grande esposa real, título que foi dado unicamente à sua grande amada. Ela foi tão importante para ele que, além do templo de Abu Simbel, foi construída uma tumba para ela maior do que de muitos faraós do Egito. A tumba de Nefertari no Vale das Rainhas é uma das mais impressionantes do Egito. Certamente o amor entre eles foi algo grandioso, o que torna essa especulação da novela, sobre ela gostar mais de Moisés do que de Ramsés, um tanto injusta. Eu sou a pastora virtuosa. Deus te abençoe abundantemente.